Cebolinha. Voltou o assunto. O Cebolinha é interessante. A gente tem aqui o empresário do Cebolinha falando o seguinte. Sabe aquela coisa que não disse alguma coisa, mas não disse nada, mas talvez disse alguma coisa, depende da sua perspectiva. Tô sentindo um cheirinho de café aqui no estúdio, que é uma coisa espetacular, pelo amor de Deus, hein? Tá aqui, ó. O Flamengo é um clube diferente, disse o Márcio Cruz, empresário do Everton. É claro que ele gostaria de jogar pelo Flamengo. Um retorno ao Brasil tem um peso muito grande nesse momento, na carreira dele. É uma faca de dois gumes, ou como diria outro, uma faca de dois legumes. Entrevista para o jornalista Júlio Miguel. Vicente Matheus. Vicente Matheus. É uma faca de dois legumes. Mesmo presidente que contratou o Birubiru, dizendo, tá chegando um jogador aí, um tal de Lero Lero. É o seguinte, prof. Ele mesmo. É uma faca de dois gumes. A gente tá falando muito pro Flamengo, né? Pro Flamengo é legal, pro Flamengo é bacana, a reposição, lado do Michael, papapá, papapá. Agora, pro Cebolinha, que pensava no Benfica como uma porta de entrada ali na Europa para coisas maiores. É um passo atrás? Jogar no Flamengo é demais, hein? Mas na perspectiva de carreira é um passo atrás? Esse é o outro gume. Esse é o outro gume dessa faca que pode cortar o Cebolinha, né? Tem essa peixa do jogador que veio da Europa sem dar certo. É isso que tem que ser pesado. Eu acho que é isso que o empresário colocou. Flamengo? Poxa, quem não gostaria de jogar no Flamengo? Mas em que condição? Vindo de baixa da Europa, o Cebolinha viria mais ou menos com aquela cara, nem tanto quanto um Gabigol, porque o Gabigol praticamente nem jogou, né? Mas pensando de uma maneira mais ampla, seria outro a voltar para o Flamengo como o Gabriel, como o próprio Pedro. Isso profissionalmente, para o jogador, pessoalmente, isso seria muito ruim. Ele teria que reconstruir tudo de novo. E dentro do Flamengo com maior dificuldade para alcançar novamente os holofotes europeus. Pro Gerson deu certo, hein, prof? Pro Gerson deu certo. Pro Gabigol uma hora vai dar também. É inevitável que o Gabigol volte. Mas é aquele negócio daquela música, né? Começar de novo e contar comigo. Eu acho que esse é o outro gume que o empresário coloca. Agora, parabéns, hein, William? Você plantou essa cebolinha e essa cebolinha está dando... Está pegando essa cebolinha que você plantou aqui, hein? Foi o William mesmo, eu tô de prova. Coisa tá indo. Coisa tá indo. Ele vai conseguir emplacar a testemunha dessa plantação. Você vê que hoje eu plantei o Allan Kardec, né? Você vê que hoje tem uma sugestão. Uma sugestão de Allan Kardec no Botafogo. Tá plantando boas coisas. Não é? Agora a gente tá com essa sugestão do Cebolinha, ainda tá repercutindo ali. Mas não era uma boa, não? Porque no Benfica a coisa não tá dando liga. Não tá dando liga. Não é uma boa, não? É uma boa pro Cebolinha, num primeiro momento, porque o Cebolinha é cotado para jogar a Copa do Mundo. Eu não descartaria o Cebolinha nessa concorrência no ataque. Ele já se provou com o Tite, fez uma Copa América muito boa em 2019, jogador já conhecido, tem características interessantes para jogar na seleção. E se ele tiver esse objetivo de carreira, de disputar uma Copa, é melhor vir para o Flamengo do que ficar no Benfica. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma, porque lá é disputa por espaço, num lugar ali que o jogador tá sob dúvida. Você vem para um ambiente novo, num lugar em que ele tem garantia de que vai jogar, e não precisa nem ser como titular. Num primeiro momento ele pode ser ali, até pegar espaço no time, um reserva, mas que vai ter muitos minutos. Você acha que o Tite convocaria um reserva? Não um reserva, mas ele tem totais condições de ganhar posição no Flamengo, pelo jogador que é. Para mim, poderia acontecer até num curto prazo. Se ele jogar a bola que já jogou no Grêmio, tem condições de ser titular do Flamengo, desbancar um Everton Ribeiro, botar uma pressão no Bruno Henrique, isso daí pode acontecer. Mas a questão o objetivo tem que ser muito claro nessa hora para o jogador. Se é disputar a Copa do Mundo, ele enxerga isso como um objetivo possível, faz mais sentido vir para o Flamengo, abrir mão desse sonho europeu, do que ficar lá. Mas se a ideia é, eu quero vingar aqui, acredito nesse projeto de carreira, de fato não tem como concorrer. Mesmo sendo o Benfica, não sendo o principal, o time que mais disputa título na Europa, ainda assim é uma vitrine muito maior do que o Flamengo por estar na Europa. É porque eu acho que na atual conjuntura, né, prof, ele não vai ter outro clube na Europa que vai chegar... vamos pensar assim, da medida do Benfica para cima. Não vai ter outro nesse momento que vai puxar o Cebolinha lá, ou por um empréstimo, alguma coisa nesse sentido.
Falando da medida do Benfica para cima. Nem Para pode. baixo pode até aparecer. Então me parece que a saída mais interessante seria... Pô, já imaginou esse cara no Flamengo? Mesmo não sendo titular, como disse o Breila, mas cavando espaço, ele vai aparecer muito. Vai. Não, sem dúvida. Não vai ser um reserva esquecido, não. Vai jogar e jogar com possibilidade de que quando entrar no time, a gente coloque aqui em baila as discussões de como encaixá-lo no time. É um jogador com esse nível. Agora, teria que ter o espírito da reconstrução da carreira. Ter isso muito claro em mente. Porque realmente, pelo que não mostrou no Benfica, não será chamado para jogar por alguém maior que o Benfica. E entre um europeu de segunda linha ou para baixo do Benfica, aí sim, volta para o Flamengo e reconstrói. Só lembrando que não seria uma faca de 2 legumes, porque cebolinha não é legume, é erva. Mas olha, cebola é um ingrediente de vários molhos, tempero, sabe que dá aquele sabor? Fica gostoso. Não, aquele molho vinagrete. É ingrediente de churrasco dos nossos amigos aqui, o famoso tem um churrasco de cebola aqui. É verdade, tem um churrasco de cebola aqui. Aquele vinagrete, hein? O que tem? Tem cebola ali, tem cebolinha. Faz aquele omelete. O churrasco de cebola é muito bom, né? Churrasco de cebola é muito bom, assadinho ali, Desde né? que acompanhado da carne, é uma beleza. Isso, exatamente. É legal que você tem ali no espeto, tem a cebola, mas tem a carne, né? Então, Flamengo tem a carne. Flamengo é um filé mignon, pô. Tem. Flamengo é um baita de um filé mignon, caprichado. Você põe a cebola ali, pô, é uma maravilha, pô. Não, então, eu encaixaria perfeitamente, mas o Cebolinha precisa ter esse entendimento também. Mas você acha que o cara vem sem esse entendimento? Não, O cara vem pra cá, o cara vai falar, não, peraí, tô indo primeiro, tô indo pro Flamengo. Baita clube, baita estrutura, salário em dia, disputando tudo que é título, uma projeção danada, um timaço, né, que eu falei, um baita de um filé mignon, né? Pô, é lá que eu vou lá, vou brilhar, etc e tal, e vou ajudar a reconstruir minha carreira. Vou me ajudar. William e Breler. Alcatra, como é que é? Diz Tudo aqui, na o vida é uma Leão tá questão. falando, o Leão tá falando um negócio aqui, como é que é, Leão? É a Alcatra limpinha. Então, É a é Alcatra isso. limpinha, próprio. Tudo depende do teu referencial na vida, né? Isso parece alguns alunos meus que falam assim, professor, eu tô em dúvida. Falo, qual é a sua dúvida, meu filho? Ah, eu não sei se aceito um estágio que apareceu aí, ou vou para a Europa aperfeiçoar meu inglês, o que o senhor acha? Eu falo, acho que você não tem problema, você tem 2 soluções. Problema tinha eu que tinha que estudar de noite e comer meia-noite o prato em banho-maria que minha mãe me deixava. Então, no caso do Cebolinha, é a mesma coisa, entendeu? Ele está entre talvez continuar na Europa, eu não sei qual é a disposição do Benfica, mas de repente também tem a possibilidade dele se bancar no Benfica, falar assim, não, eu quero ganhar, eu quero melhorar aqui, quero minha condição aqui. Ele está entre isso e jogar no Flamengo, gente. Às vezes a gente subestima muito algumas coisas, cria facas de 2 gumes, onde na verdade os 2 gumes são muito interessantes. Queria eu e queria qualquer jogador profissional ter essas 2 possibilidades que ele tem. Trabalhando a cabeça contra isso, contra essa síndrome do fracasso na Europa, que é uma coisa que poderia atrapalhar, ele tem boas perspectivas profissionais nos 2 lados. Ele tem o bom e tem o melhor. Cabe a ele escolher o que é o melhor. Não é uma situação confortável? Bastante. Nossa, tá perfeito. Eu entendo que é confortável, mas ainda assim é uma escolha que não é fácil de ser tomada, porque você precisa dar um passo que de alguma maneira é determinante na sua carreira e pensando no curto prazo, pode ser determinante para ele na seleção. Imagina o Everton Cebolinha chegando, volta para o futebol brasileiro, ele toma essa decisão, veste a camisa do Flamengo, vai bem, logo de cara titular, passa a ser cotado de volta, ele volta ao radar da seleção. E para mim eu vejo que ele, se o pensamento for esse, tem mais efeito voltar para o Flamengo do que tentar uma reascensão no Benfica, porque essa reascensão vai ser gradativa, a concorrência lá nesse aspecto é maior, e por ser um jogador que num primeiro momento foi bem, mas teve dificuldade de readaptar e manter uma solidez, eu vejo que faz mais sentido nesse momento, se o objetivo principal dele for seleção, voltar para o Flamengo do que ficar no Benfica. Muito bem. Cheirinho de café tava Bendita bom, a Copa no aqui. fim do ano, hein, Breler? Isso conta a favor dele. Esses mesezinhos vão ajudar muita gente, viu?
Vamos falar de Palmeiras? Ainda mais sendo o técnico Tite, que precisa de uns meses, né? Precisa, próprio. Vem com delay, né? Sempre Coisa... precisa de um tempo.